Espírito Santo, me ensina como sempre me render à unção da graça, que é o eu sou. Então, o meu eu sou está na graça. Então, a minha vitória, o meu triunfo, a minha unção estão na graça, já estão no lugar certo. Toda vitória, todo triunfo, toda unção na minha vida já estão no lugar certo. Eu não preciso orar acerca disso, já está lá. A oração é para me informar que eu estou me rendendo àquilo que eu já tenho. Então você sai daqui não tentando obter algo, cristão. Você sai daqui sabendo, eu já tenho. O apóstolo disse para liberar. Libera a sua fé, libera o amor de Deus, libera a unção, libera a justiça, libera. Você já tem, está dentro de você, não por causa de você, está dentro de você por causa dele. Preocupação, medo, ataques, você sabe como lidar com isso através da graça. Você está vestindo uma unção da graça. Eu ando pela fé e não pela vista. Eu sou guiado pelo Espírito e não pela carne. O Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Ele me guia por pastos verdes. Você precisa se lembrar disso. Pega a palavra e se lembre dessas coisas. Então estamos falando de se render à unção da graça, que é o eu sou. A graça produz o seu eu sou. A graça e o eu sou são sinônimos na sua vida. Eu sou a vitória, eu sou abençoado. Você não pode ir pelo que você sente, bebê, na última ligação que você recebeu. Isso não determina como será seu resultado. Você já está fora. Pegue a sua Bíblia e o seu caderno, ou o que quer mais que você esteja usando. Isso não será uma lição de escola dominical nesta manhã. Existe uma promoção procurando por você. Quando você aprende a funcionar na esfera do Espírito corretamente, eu recebo a sua semente. Existem áreas na esfera do Espírito que nós precisamos estar crescendo dentro dessas áreas. Deixa eu falar com você novamente. Existem áreas na esfera do Espírito dentro das quais precisamos estar crescendo. Eu recebo sua semente. Então, eu recebo, prepare-se para crescer. Essa manhã, acima de qualquer situação que você esteja lidando. Eu não ouvi vocês. É preciso que haja revelação, é preciso que haja iluminação, é preciso que haja na igreja lugares acima da normalidade. É sempre preciso haver crescimento. Se algo não esgota, sempre tem mais, certo? E no mundo espiritual, é a maior gravidez que já existiu. Bebê após bebê, após bebê, após bebê, após bebê, nascerão em você se você estiver no lugar certo e ouvindo as coisas certas e prestando atenção. Eu não sei, há anos atrás eu ouvi, não tenha expectativa das coisas antigas de novo, coisas antigas de novo. Não, você só vai por uma rotina. A rotina aniquila a revelação. Fresco. Uma palavra fresca de Deus, pessoalmente para você. Entende o que eu falo? Uma palavra fresca de Deus, pessoalmente, para mim. Eu não sei o que mais ninguém recebeu dessa mensagem, mas ele falou diretamente comigo, com a minha situação. E depois tem uma outra palavra que está se pendurando bem pesadamente sobre nós nesta estação. Crescimento. Crescer no Espírito. Não formando, não circulando, não andando em círculos, mas vendo novas revelações da sua caminhada com Deus.
É nisso que estamos. Então, não será uma lição de escola dominical. Provavelmente vamos lidar com algo nesta manhã no aspecto da graça. Às 5:30 da manhã, esta manhã, o Senhor falou para eu ir para minha sala de exercícios. E foi lá que Ele falou comigo aquilo que Ele queria ministrar essa manhã. E será pesado demais. Mas depois vai ficar leve, porque vai fazer com que você voe. Então, Pai, nós nos rendemos à Sua graça nesta manhã, aos homens e mulheres que são nascidos do Espírito. Nos rendemos ao Espírito Santo neste culto. A cada pessoa aqui debaixo do som da minha voz, que ela possa ouvir o que o Senhor está falando e que a Sua glória encha a casa. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Um versículo muito poderoso que eu quero que você abra. É tão poderoso que você vai precisar ler devagar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Nós vamos ver 3 versículos, porque eles estarão nos movendo para uma nova posição no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Agora, este versículo vai falar muito mais do que você vai ver se você não estiver prestando atenção. Se você estiver apenas lendo em português, você estará se aleijando, porque tem algo que o Espírito Santo quer te mostrar aqui. O apóstolo Paulo está falando apostolicamente, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, existe um eu sou na graça. Existe uma posição que não pode ser roubada na graça, se você sabe como funcionar nela corretamente. Paulo disse, mas pela graça de Deus. Pelo quê? Pela graça de Deus. Agora, na verdade, o que eu quero que você veja é, mas pela graça de Deus, eu sou. O que quer que seja que eu precise ser a qualquer momento. Eu sou mais do que vencedor, pela graça de Deus. Veja, pela graça de Deus, ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Agora, o foco do ministério de Jesus foi eu sou. Ele continuava tentando nos ensinar algo. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho. Depois ele disse em João 14,6. Veja o que ele diz em João 14,6. Segura esse versículo aí. Alguns de vocês conhecem, mas veja o que ele diz lá. Uma revelação de 3 dimensões do eu sou dele. O mesmo eu sou e a mesma revelação que estavam em Jesus e que foram capazes de operar na vida de Jesus, elas são capazes de operar na sua vida. Todas as coisas que Jesus era, você é. Bem aqui hoje. Mas se você não entende a graça, você não vai entender isso. Veja, Jesus estava operando em algo que já estava pago pelo seu Pai. O pai dele o enviou e o pai dele já tinha decidido como seria o resultado dele. Uma vez que o pai decide, acabou. O pai já decidiu na mente dele como será o seu resultado. Espírito Santo me ensina como habitar na unção da graça. Espírito Santo me ensina como habitar na unção da graça. Esses 3 caminhos que você vê ali em João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são 3 moveres da graça.
que estão na sua vida. Veja, a graça não lida com o como. A graça já entendeu, já sabe como será o como. Então, se você estiver ouvindo nessa manhã, da próxima vez que você estiver lidando com alguma coisa, você não vai lidar com o como, você vai lidar com o quando. Você sempre, quando você está operando como Deus te criou para operar, você sempre tem a vitória. A graça não lida com emoções. A graça não lida com como a situação está parecendo. A graça é sobrenatural. Soa como se fosse uma palavra fraca. São três coisas. Eu sou o caminho, eu sou. Jesus continuava falando, eu sou. Ele estava falando uma fala da graça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que surja, eu sou o caminho. Mesma coisa é verdade hoje, ok? Agora, volta lá para 15:10. Eu quero te mostrar umas 2 ou 3 coisas aqui antes de eu avançar. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Então, a partir de hoje em diante, você não vai permitir a graça de Deus, que criou o eu sou dele em você, ser em vão. Paulo disse, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você vê isso? Nós estamos falando, Espírito Santo nos ensinando como habitar na unção da graça. Agora, eu quero te mostrar algo sobre a unção. Vá para 1 João 2, 27. Nós vamos ver sobre isso acerca da unção, depois eu vou te mostrar outra coisa sobre a graça. Essa é uma posição de amadurecimento, aleluia, que o Senhor, dentro da qual o Senhor quer te colocar nesta manhã. E onde o Espírito Santo te mantém, você sempre está habitando nessa graça, permanecendo no seu espaço da graça. Você ainda está aqui? Aqui em 1 João, muitas pessoas não veem isso, mas João estava tentando nos falar algo onde nunca precisaremos nos preocupar, nunca mais. Aleluia! Mas a unção, você está aí? Que você recebeu dele, faz o quê? Habita em você. E você não precisa que nenhum ser humano te ensine. Oh, meu Deus. Veja, o homem não pode te ensinar. Eu estou aqui em cima, eu não posso te ensinar. Se você não estiver ouvindo, se você não estiver recebendo, e se você não estiver na posição correta, não importa o que eu diga, você vai sair daqui da mesma forma que entrou. Eu fui à igreja. Mas se você se desenvolver em ser uma pessoa que ouve, se rendendo ao Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui. Ele vai treinar você sobrenaturalmente. Você não será uma pessoa regular, mas nem um dia na sua vida. Você não é suposto a ser regular. Você está vestindo uma unção da graça. Veja o que ele diz sobre essa unção, mas a unção que você recebeu dele habita em você, ok? E você não precisa que nenhum ser humano te ensine, mas à medida que a mesma unção te ensina sobre todas as coisas, e ela é verdadeira, e ela não é mentirosa, até mesmo como ela te ensinou, você precisa habitar nele, você habitará nele. Se você habitar em mim, minhas palavras habitarem em você, peça o que você quiser. Veja. A graça, eu creio que a graça sempre te leva para uma palavra de habitação, onde você habita lá. Então a situação
ou a oposição, o que quer que seja, não podem completamente te incomodar, porque você sabe que você está saindo dessa situação. Diga, eu tenho uma palavra, e sempre, como filho de Deus, sempre, o seu pai, Leroy Júnior, Shona, Montreal, Darnell, eles sempre tinham uma palavra. Quando eles saíam para a escola, eles tinham uma palavra. Eles sempre tinham uma palavra. Então, aquela palavra os guiou. Qualquer coisa que surgisse tentando mexer com eles, não podiam fazer nada contra eles. Aleluia! Então, agora, eu não sei. Eu estava tentando pensar, umas 5h30, 6 da manhã. Eu nunca ouvi ninguém ensinando sobre isso. Talvez você tenha ouvido. Espírito Santo. Me ensina a habitar na unção da graça. Talvez você já tenha ouvido. Você já ouviu uma mensagem assim antes? Eu já ouvi um dos maiores homens e mulheres no mundo. Eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou, eu quero que você fale para eles que eles estão a ponto de fluir numa nova dimensão. Veja, veja. Não é um espaço que você faz, é a graça que você toma. Então, quando uma necessidade surge, você não precisa tentar fazer um espaço através da sua oração. Você toma graça através da sua oração. Você toma, você recebe. Você libera aquilo que já está dentro de você, porque está aí. Cada vitória que você precisa está dentro de você. Bem aqui, bem agora. Eu não estou nem aí com o que você está lidando. Existe uma graça para lidar com essa situação. Agora, a graça soa como se fosse uma palavra fraca também. Graça. E a igreja a manteve fraca. Mas a graça, preste atenção nisso. Volta lá para 1 Coríntios 15. Preste atenção. Talvez eu tenha dito antes, mas vou falar agora, porque eu sinto uma ênfase do Espírito Santo. A graça, você nunca ouviu isso antes também. A graça significa eu sou. Veja o versículo. Você pode falar a palavra feia que você quiser, só olhar para o versículo. A graça significa eu sou. Eu sou o que quer que seja que Deus diga que eu sou. Eu posso fazer, eu posso ser, eu posso ter, através da graça, o que quer que Deus fale. Agora, uma das dificuldades de se render ao Espírito Santo, nessa unção da graça, nessa caminhada da graça, nós vamos resolver hoje. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos resolver. Gálatas 2, versículo 20. Para poder andar neste tipo de unção, você vai precisar morrer diariamente. Você vai precisar morrer diariamente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu estou crucificado com Cristo. Você vê isso? No entanto, eu vivo, mas não mais eu. É isso, agora a graça está a ponto de tomar o controle. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, agora a graça e a fé sempre estão dançando juntas no mundo espiritual. Elas produzem música. E elas dançam de acordo com sua própria música. E elas têm seus próprios resultados. A graça e a fé. Não esqueça disso. Eu sou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja a combinação da graça e da fé.
Porque o próximo versículo nos fala o que acontece. Porque as pessoas não estão avançando e porque elas não estão desfrutando dos benefícios completos desta unção da graça. Eu não frustro. Veja o próximo versículo. Eu não frustro a graça de Deus. Você vê isso? Então, ou você pode frustrar a graça de Deus, ou você pode ter fé na graça de Deus. Você tem que decidir na sua mente. Você frustra a graça de Deus quando você fica preocupado, quando você pensa que não vai conseguir vencer. Ou, Senhor, tem misericórdia quando você pensa que você não é bom o suficiente. Não, você não é bom o suficiente. Mas Ele fez você bom. Ele colocou a graça dele em você. Senhor, tem misericórdia. Eu sou tão grato por Jesus. O que Ele fez por mim. Você está grato? Eu sei que você não está sentado aqui pensando que você é digno em você mesmo, senão realmente precisamos ter uma reunião de oração. Ele me fez digno com o sangue dele, ele pagou pelos meus pecados. Aleluia. Então aqui de volta, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Essa crucificação, o seu morrer te coloca na graça. Eu não estou vivendo no meu espaço mais, no meu próprio espaço. Eu estou vivendo no espaço da graça. Eu estou vivendo num espaço onde Ele já fez tudo por mim. Ok? Erros, sim, mas a graça está lá para me ajudar. Quantos de vocês amam a Deus? Então, existe um outro versículo que eu quero te mostrar. Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, a graça está escondida. Ela está saindo, mas você precisa ter revelação para pegá-la. Ela está escondida neste versículo. Eu quero que você veja isso. Aleluia! O cristão mediano nunca vai aprender a andar na unção da graça. Você precisa morrer. Eu te falei para abrir aonde? Romanos 12, 3. E eu te falei que a graça está escondendo ali. Você vê onde ela está se escondendo? Uma das coisas que te impede de funcionar na graça, olhe para mim. Uma das coisas que te impede de funcionar na graça, você está olhando para mim? Quantas vezes isso aqui impediu você de operar na graça? Talvez 3 dias depois você sentou e falou, cala a boca. 3 dias depois. Mas você precisa estar consciente do fato de que a sua mente é o maior ladrão. Eu disse, quantas vezes você foi roubado da graça através da sua mente? Ok, então eu vou te perguntar, quantas vezes você ficou preocupado? Quantas vezes você ficou com raiva? Quantas vezes você ficou com medo? Cada uma desses momentos você foi roubado da graça. Você consegue ver isso? Agora, quem admite que você já foi roubado da graça antes? Quem admite que sua mente tomou o lugar da graça? Este versículo está desenterrando, você realmente precisa estar olhando para ver. Mas ele está tentando te falar aqui, em Romanos 12, 3, porque eu digo através da graça dada a mim. Você vê. Eu digo através da graça. O que você diz? Para cada pessoa que está entre vocês, que não pense de forma exaltada acerca de si mesmo, mais alto do que deveria pensar, mas sempre pense sobriamente, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada pessoa. Então, Ele está compartilhando com você aí, a sua vida precisa ser uma vida de graça e fé, não os seus pensamentos. Os pensamentos te roubam do poder e da glória de Deus, mas a graça te coloca no seu lugar.
sabendo como se render à unção da graça. Espírito Santo, me ensina como sempre me render à unção da graça, que é eu sou. Então, o meu eu sou está na graça. Então, a minha vitória, o meu triunfo, a minha unção estão na graça. Já estão no lugar certo. Anote isso aí. Anote isso aí. Cada vitória, todo triunfo, toda unção na minha vida já estão no lugar certo. Eu não preciso orar acerca deles. Já estão lá. A oração é para me informar que eu estou me rendendo àquilo que eu já tenho. Então você sai daqui não tentando obter, cristão. Você sai daqui sabendo, eu já tenho. O apóstolo disse para liberar. Libere a sua fé. Libere o amor de Deus. Libere a unção. Libere a justiça. Libere. Você tem isso. Já está dentro de você. Não por causa de você. Está dentro de você por causa dele. Preocupação, medo, ataques. Você sabe como lidar com eles através da graça. Você está vestindo uma unção da graça. Eu ando pela fé e não pela vista. Eu sou guiado pelo Espírito e não pela carne. O Senhor é o meu pastor. Eu não terei falta de nada. Ele me guia por pastos verdes. E você precisa se lembrar. Pega a palavra e se lembre dessas coisas. Então, estamos falando de se render à unção da graça, que é o eu sou. Agora, uma revelação poderosa será dada a você nesta manhã, de que a graça produz o seu eu sou. A graça e o eu sou são sinônimos na sua vida. Eu sou a vitória. Eu sou bênção. Você não pode ir pelo que você sente, bebê. Com aquela última ligação que você recebeu. Isso não determina como será seu resultado. Você já saiu dessa situação. Operando na graça de Deus diariamente. Acordei 5:30 da manhã, fluindo na unção da graça propositalmente. Você nunca ouviu sobre a unção da graça em nenhum lugar. Sabendo como operar, agora eu vou falar de forma um pouco diferente. Na graça, na unção da graça sobrenatural. Nada mais, se nada mais pegou a sua atenção, isso aqui agora precisa pegar a sua atenção. Jesus, quando ele estava na terra, estava operando na unção da graça sobrenatural. Jesus, eu penso que ele é alguém que você pode seguir, certo? Quando ele estava na terra, ele estava operando, ele era um homem, mas ele estava operando na unção sobrenatural da graça. Jesus já sabia o que o Pai havia dito que iria fazer. Ele tinha a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus na sua mão agora. E tempo depois de tempo, o Senhor já falou para você o que Ele fez, o que Ele vai fazer, mas a maioria de tudo já foi feito. Todas as suas vitórias já estão resolvidas. Como é que ele fala? Alegria inexprimível e cheia de quê? Cheia de glória. Onde quer que você veja a graça fluindo, a glória vem bem atrás dela. A misericórdia vem também, porque a Bíblia fala em Hebreus 4,16, veja lá. Portanto, acheguemo-nos com ousadia diante do trono da graça, para que possamos encontrar misericórdia e graça para nos ajudar em tempo de necessidade. Meu Deus Todo-Poderoso, misericórdia e graça. Com o que você está lidando nesta manhã online? O que aconteceu aí?
A misericórdia e a graça estão prontas para trabalhar com você. Quem precisa de uma resposta aqui nesta manhã? Meu Deus, você precisa estar recebendo sua resposta enquanto eu estou falando aqui. Deixe o Espírito Santo te dar a sua resposta. E você pega a sua alegria de volta. E você pega a sua dança de volta. Sozinho. Você não precisa ter muitas pessoas perto de você para dançar. Você não é dançarino. Apenas dance sozinho. Apenas dance. Pega o ar assim e dance. Agradeça a Deus pela bondade dele. Eu vejo que alguns de vocês têm dançado. Dança do Espírito Santo. Sabendo como operar na graça sobrenatural, na unção da graça sobrenatural. Jesus estava operando na unção sobrenatural no ministério dele. E ele continuava falando propositalmente. Eu não sei quão frequentemente você fala isso. Eu sou abençoado. Veja. Qual foi a última vez que você disse eu sou? Você está ocupado demais olhando para eles? Satanás te preparou, colocou armadilha para botando todo esse tipo de pessoas na sua frente, fazendo todo tipo de coisas. Os meninos pensando que são meninas, as meninas pensando que são meninos, todo tipo de coisas doidas. Por que você continua olhando para eles? Eles só são uma porcentagem muito pequena, esqueci qual é a porcentagem, mas é muito pequeno. E como nós engrandecemos essa palhaçada? João é um homem. Eu olho para ele, eu não vou ficar olhando para esses maricas aí, não. Entende o que eu estou falando? Nós temos que olhar para o que é certo. Vocês não querem que eu fale aqui. Ele não é legal. Eu não quero ser legal. Eu não estou tentando ser legal. Eu estou tentando ser chato mesmo. Falar sobre ser legal. Você não pode ser legal com alguém que está violando aquilo que Deus falou e não tem respeito. Como é que você vai ser legal com isso? Isso não é amor, isso é estupidez. Agora, para fazer você pegar essa coisa, abra comigo em 1 Pedro 5,10. Tenta continuar me acompanhar aqui no barco, eu estou me movendo um pouco rápido. 1 Pedro 5,10. Abra lá novamente. Ele é o Deus de toda a graça. Se Ele é o Deus de toda a graça, eu quero estar na graça. O que ele disse? Ele é o Deus de toda a graça. Toda a graça que eu preciso, Ele tem. E se a graça não consegue lidar com aquela situação, eu não preciso daquela situação. Aleluia. E o Deus de toda a graça, veja aí, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Veja, a graça e a glória viajam juntos. Depois de havermos padecido um pouco, depois de você ter padecido um pouco, depois de você ter padecido um pouco, diga para alguém, é só por um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoou. Olha essas 3 palavras. Confirme. 4 palavras. Fortifique e estabeleça. Jesus Cristo. O quê? Padecido por um pouco. Ele faz o quê? Vos aperfeiçoe, que mais? Confirme, que mais? Fortifique, que mais? Estabeleça. Quanto que você sofre? Por um pouco. Todos nós passamos por algumas coisas, certo? Você passa pelas coisas. Não estacione ali, viva ali, e ligue para todo mundo e fale para todo mundo sobre o problema que você está tendo. Não, navegue pela porcaria da coisa. Acabamos de ler em Hebreus 4,16. Você anotou aí que você tem um trono da graça, que você pode chamar por ele. Note que ele está liberando coisas diferentes. Ele libera glória no versículo que acabamos de ler, de misericórdia junto com a graça. Tudo que é andar junto com a graça. Porque a graça pagou por tudo e todas as coisas seguem a graça. Obrigado, Senhor, tem misericórdia. Agora note Hebreus 10, 29. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça.
Espírito da graça. Então agora você tem o Espírito da graça sobre você. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Você vê isso? Abra lá no versículo. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Todo mundo diga, o Espírito da graça está sobre mim, dentro de mim, ao meu redor, bem agora. O que é o Espírito da graça? É o Espírito de favor. Eu estou vestindo o Espírito de favor, a unção do Espírito de favor. Você precisa anotar isso. Eu estou vestindo a unção do Espírito de favor do resto dos meus dias. E de vez em quando eu vou ler isso. Eu vou trazer a memória. Depois note o Evangelho da graça de Deus e a palavra da sua graça. Abra em Atos 20, 24 e 32. Vamos ver isso, os dois. O Evangelho da graça de Deus, mas nenhuma dessas coisas me movem, nem eu conto a minha vida preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar a minha carreira com alegria e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus está sobre a minha vida. Agora. E depois ele continua no versículo 32, olha o que ele diz. Deus, e eu encomendo vocês a Deus e à palavra de sua graça. Eu quero que você veja quão importante a graça é na Bíblia, que é capaz de te edificar e te dar uma herança entre todos aqueles que são santificados. A palavra de Deus, ela é graça. Aleluia. Foi profetizado profeticamente sobre a graça que viria sobre nós através do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo em 1 Pedro 1,10. O profeta das antigas profetizaram sobre a graça que viriam sobre nós. Nós temos uma graça dinâmica que está trabalhando em nossas vidas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Da graça que vos foi dada. Já estamos aqui agora. Jesus trouxe. Você me acompanha? Se você vê, não somente neste versículo, se você vê em João 1,17, muitos versículos nesta manhã, João 1,17, graça, 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 graça. Porque a lei foi dada através de Moisés. Mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Então, eu posso viver uma vida de graça e verdade. Jesus disse, você conhecerá a verdade faria o quê? Te libertará. João 8,32. Ok? Agora, vamos ver isso aqui. Jesus estava cheio de graça. E é a partir da plenitude dele, da plenitude de Jesus, que nós recebemos uma graça após outra graça. João 1,14, rapidamente. Jesus estava cheio da graça. E é a partir da plenitude dele que nós recebemos uma graça após outra graça. Lá em João 1,14. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória. A glória do único nascido do Pai. Olha de que ele é cheio. Cheio da graça e da verdade. De que você está cheio? Eu perguntei apenas, sabe? Foi um bom lugar para perguntar, um bom momento, para a gente sempre lembrar. Você entrar no carro, você fala, de que eu estou cheio? Preocupação, medo, escassez, irritação.
Deixando a sua vida passar por você despercebido por causa do seu vizinho estúpido? Por causa do seu colega de trabalho que é estúpido? E ele conseguiu fazer você ficar todo confuso? Deixa a sua graça fluir, bebê. Deixa a sua graça fluir, bebê. Diga para alguém, deixa a sua graça fluir, bebê. Você diz que está cheio da graça, certo? Então perdoe essas pessoas, ame essas pessoas, ajude essas pessoas se você puder. Compre um sanduíche para elas. Eu estou te falando como fazer isso. Você não pode ser abençoado e ninguém ficar com raiva. Este mundo vai ficar com raiva. As pessoas da igreja vão ficar com raiva. As pessoas da igreja, mais do que o mundo, vão ficar com raiva. Você é abençoado, ou o povo da igreja vai falar o quê? Não somente agora eu consigo ver também a bênção. Eles já sabem que você é ungido, mas não deixe eles verem, não. Alguém diga aleluia. Você vai habitar nessa graça? Não deixe nada te abalar. Saiba que você vai ter um resultado bom. Aleluia. Já está pago. Já está feito. Aleluia. O diabo não é o seu mestre. Jesus é o seu mestre. Levante suas mãos e louve Ele. Levante as suas mãos e louve Ele. Agradeça Ele pela bondade dEle. Agradeça Ele pela misericórdia dEle. Oh, Ele tem sido bom para nós. Glória, glória, glória. Eu tenho a graça de Deus sobre mim. Eu tenho a graça de Deus dentro de mim. Eu tenho a graça de Deus ao meu redor. Eu tenho a graça de Deus na minha frente. Eu tenho a graça de Deus atrás de mim. Eu estou cercado pela graça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Jesus não morreu em vão. Não, Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Ele tem poder, eu tenho poder. Ele tem alegria, eu tenho alegria. Ele tem paz, eu tenho paz. Aleluia. Glória a Deus. Pare com essa preocupação toda. Pare de sentir pena de você mesmo. Levante suas mãos e louve a Deus. Agradeça a Deus quão longe Ele te trouxe. Ele te trouxe de longe, não te trouxe? Deus não te trouxe de algum lugar? Deus já não fez coisas por você? Então dê um grito aí. Eu te falo agora. Oh, meu Deus, eu te falo. Ele está aqui. Ele está aqui agora. E Ele quer que você saiba. Ele quer que você receba essa mensagem da graça. O Espírito Santo te mantém na graça de Deus. Aleluia. Deixa eu pregar um pouquinho mais. Coral, vem aqui para cima. Eu vou pregar mais alguns minutos. Aleluia. Aleluia. Alguém me ajude aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Eu estou tão feliz que eu sou redimido da maldição da lei. Eu sou abençoado. Não, eu quero que você grite. Eu sou abençoado. Não sussurre. Não sussurre. Grite. Eu sou abençoado. Eu estou saindo daqui abençoado. Cada problema que eu preciso ser resolvido está sendo resolvido agora. Eu coloco a graça sobre eles. Aleluia. Graça sobre meus filhos. Graça sobre os meus netos. Graça sobre minha casa. Eu coloco a graça sobre essas coisas. Graça sobre o meu casamento. Graça sobre o meu marido que está vindo. Graça sobre a minha esposa que está vindo. Aleluia. Eles estão vindo, eles estão vindo. Aleluia. Fiquem com os olhos abertos, fiquem com os olhos abertos. Eles estão vindo. Eu estou chamando eles agora. Ninguém precisa ficar solteiro se você não quer ficar solteiro. Ninguém precisa ficar solteiro se essa pessoa não quer ficar solteira. Você não precisa ficar solteiro se você não quer ficar solteiro. Manda o Senhor, manda o homem, Senhor. Manda a mulher, Senhor. Manda o correto. Não manda ninguém estúpido. Porque senão a gente vai ter que mandar essa pessoa embora daqui.
Deixa eles terem discernimento das pessoas que você manda, Senhor. Não deixe eles receberem qualquer pessoa. Não receba qualquer pessoa, menina. $1.000. Talvez o primeiro não seja o certo. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Talvez o primeiro que apareça não seja o certo. Primeira coisa, você tem um emprego? Você tem um lugar para a gente ficar? Você tem um carro? Deixa eu ver seu olerite. E às vezes eles mentem, sabe? Eu tenho um bom emprego. Deixa eu ver seu olerite. Com o que eu estou lidando aqui em cima agora? Como que eu cheguei aqui nisso? Como eu cheguei aqui, reverendo? Com quem eu estou falando aqui em cima? Se você traz ele perto de mim, eu vou arrancar as palhaçadas dele. Melhor não vir perto de mim, não. Melhor ir ver o Júnior. Eu vou arrancar toda a palhaçada dele. Ô, Senhor, tem misericórdia. Vem cá, coral. Vem aqui em cima. Aleluia. O que a Bíblia fala sobre a graça e seu poder transformador de vida. Anote aí. Sente aí rapidamente. Poder transformador de vida. A graça tem um poder transformador de vida. Que uma unção da graça sobrenatural repouse sobre cada um de nós agora. Uma unção da graça sobrenatural. Essa unção é tão poderosa porque ela é cheia do sangue de Jesus. Eu quero mencionar isso. Essa unção, ela é tão poderosa. Eu quero remencionar isso porque ela é cheia do sangue de Jesus. À medida que você aprende a funcionar nessa graça maravilhosa, grandes portas, ouça, e grandes portões abrirão para mim no reino. Você operará nos negócios de Deus na terra sobrenaturalmente. Vocês estão ouvindo? Prepare-se para o viver mais poderoso que existe e favor na glória da propriedade divina. Quer que eu fale isso novamente? Prepare-se para o viver mais poderoso que existe e favores no plural, e a glória da propriedade divina. Prepare-se. Deus está a ponto de te usar como nunca antes. Quantos de vocês estão prontos para serem usados? Aleluia. A graça e o seu poder transformador de vida te colocando completamente no seu direito da graça. Não existe tráfego no mundo ou no inferno que possam parar o funcionar da graça. A graça mantém todas as coisas fluindo. A graça mantém todas as coisas fluindo. Isso está sobre você agora. Você está aqui, você está pronto para fluir. Não tem uma pessoa que precisa ficar sem engravidar. Se ela quer engravidar, ela é casada, tem um marido, os dois fiquem de joelhos e vamos orar. Eu já impus as mãos sobre tantas pessoas e cada um desses casais ficou grávido. Eu não sei porque eu estou falando tudo isso aqui em cima. Eu estou entrando em bastante tráfego aqui em cima. Por causa, porque a graça de Deus estava sobre Jesus, palavras graciosas procediam da boca dele. Eu quero que você fale com graça. Pare de falar coisas estúpidas
e piadas o tempo todo. Olha para a pessoa direto nos olhos e encontre onde a pessoa está e faça perguntas às pessoas e dê respostas às pessoas. Jesus, a graça de Deus estava sobre Jesus e palavras graciosas. Se a graça está sobre você, palavras graciosas sairão da sua boca. Apenas anote aí Lucas 2,40. Anota aí, põe no telão para mim rapidamente. Lucas 2,40 e depois 4:22. Lucas 2,40. Eu quero que vocês falem graça. E a criança cresceu, sim, e ficou forte no espírito, cheia de sabedoria. E o que? A graça de Deus estava sobre ele. Diga, a graça de Deus está sobre mim agora. Veja em Lucas 4:22. Aleluia. Eu disse aleluia. E todos deram testemunho dele e ficaram maravilhados com as palavras graciosas que procediam de sua boca. E eles disseram, este não é o filho de José? Palavras graciosas. Aprenda, meus irmãos e irmãs, meus filhos e filhas, aprendam a falar palavras graciosas. Entende o que eu estou falando? Aprenda a ter dignidade com aquilo que você fala. Não apenas esteja falando coisas por falar. Fale com uma unção. Pare com todas essas piadas. Tem muitas piadas acontecendo, piadas sobre tudo. Quando as pessoas fazem piadas assim, elas pulam a seriedade das coisas. Você pode rir de vez em quando, mas não fique rindo o tempo todo. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se ajustar a mim, porque eu não fico rindo toda hora. Eu quero que a convicção bata na minha vida. Aleluia! Tentei assustar vocês. Glória a Deus. Eu estou tentando entregar aqui tudo para vocês o máximo que eu consigo. E sobre a graça santificadora. Em Titos 2, de 11 e 12. Ela nos impede de ficarmos contaminados. A impartição da santidade de Deus. Porque a graça de Deus que traz salvação, ela apareceu para todos os homens. Versículo 12. Nos ensinando a negar as coisas que não são de Deus. Eu creio em santidade. Eu te falo agora. Eu creio em fazer as coisas certas. E se você não estiver fazendo as coisas certas, eu vou te pegar. Oh, sim, eu vou te pegar. Você é membro dessa igreja, você vai ser pego. Sim, Senhor, porque eu oro por você todos os dias. Eu oro para você viver uma vida santificada. Se você tem alguns erros na sua vida, vamos acertar. Homens prostitutos não gostam de ficar perto de mim. Homens safados. Porque eu leio eles e mando eles correr. É por isso que nessa igreja as pessoas vêm aqui se desfrutar e podem se juntar aqui, mas tem que se alinhar. Você não vai ficar incomodando ninguém aqui, entende? Qual igreja onde você vai ter? Acho que foram 30 pessoas que tivemos no domingo passado que testificaram. 30, 50. E ninguém ficou se comportando mal. Ninguém tentou pregar seu sermãozinho. Você não vê isso em todas as igrejas por aí. Tem uma certa quantidade de maturidade aqui nessa igreja. As pessoas sabem, eu preciso fazer a coisa certa. Talvez eu tenha algo a mais para falar, mas a hora de falar não é agora. Porque se eu falar... Foi uma moça que começou a profetizar numa das minhas conferências, que é Miriam. Eu falei, de onde que você tirou isso? Eu falei outra coisa. Eu falei, de onde você tirou isso? Eu falei para você testificar sobre o culto. Não vem aqui com coisas novas. Ninguém te perguntou pela sua revelação agora.
Pastores, ministros, vocês estão ouvindo? É necessário que haja uma certa quantidade de reverência, de temor. Deus te colocou nessa congregação por um motivo, não para você ser chato ou rude, mas veja, os membros da minha igreja me amam, porque eles sabem que eu protejo eles. Eles sabem que não tem tolice acontecendo aqui. Se alguém falar alguma coisa, eu falo, entrega lá para o meu líder dos diáconos, ele lida com essa pessoa ser acertada. Ou a pessoa vai ser acertada ou ela vai embora daqui. Porque eu não vou vir aqui ensinar prostitutos, vagabundos. Eu venho aqui para ensinar as pessoas a não serem safadas, não serem prostitutas. Vocês podem ficar o quieto que vocês quiserem, eu não estou nem aí. Você pode viver de forma santa. Eu saí das ruas, eu sei o que são as ruas. Com a idade de 25 anos, nunca voltei para lá. Eu fui salvo, rapaz. Eu não sou a mesma pessoa que eu era. O quê? Eu nasci de novo naquele domingo de manhã. Que música que vamos cantar agora? Vocês fiquem de pé, vamos cantar, cantem. Eu sei e eu estou feliz que você foi abençoado com essa mensagem. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 225-230-2234. Ou vá diretamente no website ewm.org/give e semeie lá. Também, torne-se parceiro, existe poder na conexão. Tudo que está sobre este ministério precisa estar produzindo na sua vida. Se você quiser se conectar e tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 225-230-2234 ou vá no website ewm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.